Episódio 29, Pensamentos do Isolamento, na segunda temporada. Vamos para Atos, vê aqui o tempo, Atos 17, 28. Paulo está no Areópago, ele está em Atenas fazendo o seu discurso. Ele viu muitos ídolos e deuses, tinha um altar vazio ao Deus desconhecido, e ele começa a falar entre os filósofos em Atenas. Ele está no coração da Grécia, falando sobre exatamente o Deus que eles colocaram ali, que não conhecem. Vai que tem algum que a gente não conhece, nós temos que crer. E Paulo começa a falar sobre isso, recebe tomatada no final, o pessoal quer bater nele, mas ele diz no versículo 25 em diante: esse Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, ele não precisa de nada, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Ele é Senhor de tudo, esse que vocês não conhecem. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está tão longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata, pedra, trabalhados por arte da imaginação do homem. Muito legal isso aqui. Ele cita Epimênides, um poeta grego do século VI a.C. Essa frase que você leu na Bíblia Zé, a Bíblia não é toda inspirada por Deus, como é que tem o poema do Epimênides do século VI a.C.? Oh, meu Deus do céu! Então, Paulo usou também a imagem que eles não tinham lá também. Era uma estratégia de Paulo? Não era estratégia. Eles estavam certos. Eles tinham mesmo que colocar um altar ao Deus desconhecido porque eles não conheciam, eles só vão conhecer. A lógica deles estava correta, eles só vão conhecer. E era Deus, está aqui anunciando. E Paulo está dizendo, não, o que o Epimênides falou, que vocês sempre recitam aí, é verdade, nós somos geração dele. O que ele falou, eu não sei se ele sabia completamente o que ele estava escrevendo, mas eu sei e posso dizer a vocês que ele está certo. Por que a Bíblia Sagrada, que nós temos como a palavra de Deus, e ela é mesmo, e eu também creio, e eu amo a palavra de Deus, por que Paulo ele se utiliza do que não é santo, sagrado, e escreve aqui, e a gente vem e canoniza e diz, isso aqui é palavra de Deus. Mas não é a palavra do Epimênides? Não era um poema? E desculpa, Zé, Paulo não está errado? Ele entrou naquele lugar cheio de ídolos e tinha lá um lugar que não tinha ídolo nenhum e falou que ali era o lugar de Deus. Ele não está misturando religião? Ele não está entrando num lugar maldito? Deixa eu falar uma coisa para você. Por que o ser humano tem injustiça? Ainda que deteriorada. Por que o ser humano ama e deseja o amor? Porque nós cantamos, a nossa arte, a nossa poesia fala tanto de amor. Por que nós amamos isso? Por que homens amam suas esposas e filhos, ainda que não perfeitamente? Por que nós queremos construir as nossas nações como justas, ainda que tenhamos injustiça? Por que a saudade e o bem-querer, por que o afeto ainda são desejados pelo ser humano, ainda que distorcidos em algumas situações, eu entendo. Por que a nossa arte, nossa música, nosso cinema fala tanto do amor, da paz, para emocionar, ainda que ela tenha também tanta sensualidade? Eu entendo o que você está pensando. Mas por que o ser humano tem coisas boas e tem coisas ruins no meio das boas? É porque exatamente todos nós somos geração dele e negamos a ele no Éden dizendo, não, desculpa, eu derrubei o Woody no último episódio e ele ficou caído até agora. E as M&M's continuam aqui, tá indo bem devagarzinho, a ampulheta da gordice. Porque desde o princípio, desde o Gênesis,
Deus criou o homem para viver segundo a orientação dele, Senhor, do seu governo, do seu reino. Mas nós escolhemos o pecado e o pecado está nos deteriorando. E o mundo, que é esse avião em queda, está cada vez mais trincado e rachado. Mas é óbvio que se você olha para o ser humano, você ainda encontra muitos atributos, vestígios e resíduos daquele cara que foi criado lá, no Gênesis. Você não pode dizer para mim que você só encontra coisa boa dentro das quatro paredes da igreja e o que está para fora é só pecado. Mentira! Aliás, mentira também é achar que só tem coisa boa dentro da igreja. Acho que essa é a maior mentira. É mais fácil acreditar que ainda tem coisa boa lá fora do que acreditar que ainda tem coisa boa dentro. Mas enfim, não é assim. Não há esse tratado de Tordesilhas, esse mundo, essas linhas limítrofes. O reino de Deus chegou em Cristo de forma objetiva, visível, palpável e espiritualmente acessível através do seu Espírito, mas não significa que olhando nós para esse mundo não vejamos esse mundo é bom. Ele está sendo deteriorado pelo pecado, mas ele é criação de Deus. O ser humano, ele é bom. Ele está sendo deteriorado pelo pecado e cada dia a maldade aumenta, mas a gente vê muitos vestígios de Deus aqui. Por que você está falando isso, Zé? Porque nós estamos caminhando no entendimento do reino. Nós estamos construindo uma ideia, é por isso que eu digo a você que é legal você pegar a sequência toda para entender qual a trilha que nós estamos fazendo. Mas é muito possível, porque Paulo pegou uma palavra do poeta grego e usou ela para pregar. É estratégia? Não, é que o poeta grego estava certo. O que ele escreveu está certo. Talvez ele não saiba completamente nem quem é o Deus que ele escreveu, mas o que ele escreveu é isso mesmo. Porque o ser humano foi criado por Deus e ele anseia por Deus, ele carrega nele as marcas e os vestígios lá do Éden. O amor que ele canta e a justiça que ele canta e a paz que ele encena no filme que ele produz, ou o ideal que ele tem do país, ou da sua empresa, ou do seu casamento, estão lá dentro do ser humano, ainda que abafados pelo mal e pelo pecado, pela degeneração do ser humano, mas são anseios que foram colocados por Deus dentro do homem. É por isso que eu não faço essa distinção, que na minha cabeça é besta. Você gosta de música gospel ou música do mundo? Cara, mas isso é uma besteira. Eu quero ver o reino de Deus. E aquela música ali, não foi feito por um cantor gospel, mas aquilo que ele falou é verdade. Aquele amor é verdade. Aquilo que ele falou é verdade. É o Epimênides. Eu não sei se ele sabe completamente ou profundamente as raízes da verdade que ele está falando, mas é. Eu não estou dizendo que eu sou devotado a ele, nem que ele virou um santo, e nem que eu tenho que abraçá-lo e concordar com tudo que ele diz, mas eu estou dizendo que aquilo ali é verdade. E aquele cara ali que é gospel, que é crente, que é santo e que é ungido, acabou de falar uma besteira. Aquilo não é do reino de Deus e nem está na palavra de Deus. E não significa que porque ele é ungido ou porque ele é canonizado pela seita evangélica, que eu tenho que me devotar a ele e acreditar em tudo que ele diz. Porque o reino de Deus não é assim. Nós é que criamos esses impérios que são estanques e achamos que é quem está dentro e quem está fora. Deus olha do céu e fala, mas no meu reino não tem templo, cara. O reino de Deus, e a sequência desse nosso estudo serão as parábolas do reino. O reino de Deus é um papo que vai entrando e tomando as pessoas. E aquele cara está bem torto ainda, mas ele vai endireitar e a gente vai amá-lo. E aquele não conhece, mas o que ele está falando não está completamente errado. Porque verdade é verdade e mentira é mentira. A verdade é Cristo, conhecereis a verdade. Tudo que é verdade, profundamente verdade, está enraizado em Jesus Cristo. E tudo que é mentira está enraizado no inimigo, porque ele é o pai da mentira. Portanto, se alguém disser uma verdade, seja um pastor, um padre, um pai de santo, um político, um jogador de futebol ou qualquer outra pessoa, é verdade.
Não sei se ele sabe completamente o que ele está falando, se ele entende, mas aqui no Evangelho diz isso, é verdade. Agora, se aquilo for uma mentira, não importa se é o pastor, se é o cantor gospel, se é o padre, o pai de santo, o jogador de futebol, o político ou quem seja, é mentira. Não condiz com o reino. É por isso que Paulo cita esse poeta, e tem mais coisas assim na Bíblia. É que você deveria estudar um pouco mais com calma, de entender que Deus olha diferente do jeito que a gente olha. E que o reino está aqui, ó. Nem todos vão entender. Nós vamos ver vestígios dele em muitos lugares, até onde a gente acha que ele não está. E é capaz que a gente não encontre nada dele até onde a gente acha que deveria encontrar. Mas o nosso papel é crer e segui-lo. Até o próximo.